Você já saiu de uma conversa pensando: "Acho que eu não falei tudo que eu queria falar", ou algo do tipo: "Putz, acho que dessa vez eu passei do ponto, eu exagerei"? Para refletir sobre isso, hoje eu vou te contar a história do João. E apesar de ser uma história fictícia, ela vai te mostrar na prática como a falta de habilidades sociais, assertividade, comunicação não violenta pode estar te prejudicando no trabalho, nos estudos e nas suas relações que você tem que cuidar. O João tem 25 anos. Ele namora, faz faculdade, trabalha e tem que gerir a sua vida adulta. E desde cedo ele aprendeu que evitar conflitos é a maneira mais segura de lidar com as coisas. No trabalho, ele tem quase algumas respostas automáticas, como sem problema, pode deixar, eu faço. E também em outras relações ele costuma agir da mesma forma. E esses comportamentos tendem a ter frutos positivos inicialmente. Ele evita discussão, sente alívio e ainda é visto para as pessoas como sendo fácil de lidar, tranquilo, gente boa. E ele acredita que dessa forma ele vai ser promovido mais fácil e ele não vai perder nenhuma relação de amizade ou o interesse que ele tem por ser uma pessoa assim. Só que esse alívio não vai durar para sempre. Por dentro, a frustração vai se acumular, a promoção não vai vir tão fácil assim e ele vai continuar perdendo relações. Um dia, chega mais um projeto importante na empresa, e mesmo sabendo que o João está sobrecarregado, seu chefe pergunta: "E aí, você dá conta de mais uma parte?" E o João, com medo da sua promoção ser mais adiada ainda, ou até mesmo perder o seu emprego por não aceitar, ele responde que sim. À noite, exausto, depois de fazer até algumas horas extras no trabalho, ele lembra que ainda falta entregar uma parte importante do seu trabalho de conclusão de curso da faculdade. E mesmo cheio de dúvidas, o João evita falar com o seu professor, já que não quer incomodá-lo fora do horário da aula. E quando chega em casa, cheio de frustrações acumuladas, ele vê que a louça também está acumulada. E mesmo tendo combinado com a sua namorada que ele iria cozinhar e ela cuidava da limpeza, isso acabou que não aconteceu. Então, o João explode com a sua namorada. E ela, obviamente, vai ficar mal, vai chorar, vai falar que não quer ser tratada assim. O João reflete um pouco, se sente culpado pela forma que agiu e no final ele mesmo lava a louça para evitar mais conflitos. Mas aí que vem uma pergunta importante. Foi só a louça acumulada que fez o João ficar tão irritado e explodir assim? Ou talvez só esse dia um pouco mais cheio que ele teve que aguentar muita coisa que fez ele ficar irritado? Ou foram os anos de padrão repetitivo de comunicação e interação que o João desenvolveu? E aqui a gente consegue observar um padrão muito comum. Inicia com a passividade, a frustração se acumula, a pessoa explode de forma agressiva, se sente culpada e, novamente, retorna para o perfil passivo. E isso não foi um evento só. Foram vários pesos sendo carregados, não só ao longo do dia, mas ao longo da vida. Com medo de acabar não dando conta de nada e acabar perdendo a relação, reprovando na faculdade, sendo demitido do emprego, o João decide procurar terapia para tentar entender um pouco mais o que está acontecendo. E ele começa a perceber alguns pontos importantes, principalmente algumas dificuldades que ele tinha, como a falta de habilidades sociais, a dificuldade de separar o que era um fato e o que era um julgamento dele, pouca clareza sobre as próprias necessidades, limites e capacidades, e uma fuga constante do desconforto, tanto dele como também de desagradar outra pessoa de algum modo. E aí vão entrar dois pilares muito importantes para o João começar a desenvolver, que é a sua assertividade e a sua comunicação não violenta. A primeira habilidade desenvolvida pelo João na terapia foi a de perceber o que está acontecendo e o que ele está sentindo antes de agir. Isso aconteceu quando o psicólogo foi querer saber um pouco mais como o João se sentiu no momento que o chefe ofereceu mais trabalho para ele. E aí o João percebe que o corpo dele travou, ele ficou tenso, ansioso, e veio esses pensamentos, como se eu não aceitar, minha promoção vai demorar mais ou eu vou ser demitido. E ele começou a perceber, a partir da análise dos seus sentimentos, que isso poderia ser muito mais um pensamento dele do que um fato concreto. E conseguindo analisar melhor as coisas como elas de fato são, sem que os nossos sentimentos ou histórico de vida distorce tanto como a realidade está se mostrando para a gente consegue tomar decisões mais coerentes com o que a gente quer. Outro tópico importante para o João aprender foi o da assertividade, que consiste em achar um equilíbrio na forma de interagir, que seja nem tanto agressivo nem tão passivo. E como é que a gente pensa isso? Uma pessoa agressiva, ela normalmente vai conseguir muito mais fácil o que quer, mas também não consegue manter muito as suas relações, porque ninguém quer ficar com uma pessoa agressiva. Por outro lado, as pessoas mais passivas dificilmente vão conseguir o que querem
justamente serem mais passivas na forma de se relacionar, mas justamente conseguem preservar relações muito mais fáceis por ser mais fácil no geral de lidar com pessoas passivas. E achar o meio termo disso é tentar juntar os dois lados positivos dessas duas posturas, ou seja, conseguir se expressar, se posicionar, reclamar de forma mais eficaz, conseguir o que você quer, mas também de forma que você não vai estar agredindo, ofendendo ou prejudicando essa outra pessoa para isso. Dessa forma, conseguindo o que quer e mantendo as relações. E no caso do João, era muito difícil para ele, né, deixar uma pessoa desconfortável. Então, quando ele agir de forma mais assertiva, ele ainda vai sentir o desconforto. Mas agora ele se posiciona, ele tem opinião e pode mudar as coisas. E não vai manter o desconforto apenas para ele. A terceira habilidade que é importante para o João desenvolver é da comunicação não violenta. E o exemplo mais fácil para perceber quando ele poderia usar isso melhor é na sua relação com a sua namorada, quando ele chega em casa do trabalho. Um dia acabava que acontecia a maioria dos episódios de explosão e agressividade do João, mas quando ele percebe os padrões e os resultados dos seus comportamentos, ele vê que agir dessa forma não vai ter o resultado que ele quer no final, que é ter a louça lavada. Então, a partir disso, ele passa a analisar os seus sentimentos, como ele tá e como ele deve agir da melhor forma para conseguir o que quer. Sem estar acusando, sem estar reclamando, só pedindo novamente que faça o que foi acordado. E o teste final é quando o João, no seu trabalho, novamente questionado pelo seu chefe se ele pode aceitar mais um projeto. E o João sente medo, desconforto, insegurança, mas dessa vez decide agir diferente e se posiciona. E disse que para aceitar esse trabalho, provavelmente ele não vai dar conta de algumas outras demandas que estão ocupando seu tempo. Com isso, o chefe fica um pouco mais atento sobre como o João está sobrecarregado. Acaba reorganizando suas demandas e tirando-as de menor interesse da sua lista de tarefas. Com essa postura mais acolhedora do seu chefe, o João ainda sente confiante o suficiente para pedir aquela promoção que há tanto tempo ele queria e achava justo estar recebendo. E ele recebe. É importante saber que nem sempre a gente, quando começa a se posicionar, vai ter resultados tão bons como esse da história fictícia do João. Mas a gente só vai saber quando a gente tentar, já que se a gente manter os comportamentos como eles estão, muito dificilmente a gente vai conseguir mudar os resultados das coisas que estão acontecendo com a gente. Uma metáfora para tentar entender por que a gente deve agir e não ficar esperando até a gente chegar no limite e explodir. Pensar que você está numa piscina e a água está subindo. E essa água está bem gelada. Quando ela chegou na sua canela, você já conseguiu perceber que ela está gelada, né? E não faz sentido você esperar ela chegar no seu pescoço para você tomar a decisão de sair dessa piscina, né? Você pode sair bem antes. E é sempre importante lembrar que fazer pedidos, incomodar, se posicionar e mudar gera desconforto. Mas também ficar no lugar e fazer coisas que você não quer também vai ser desconfortável. Mas só uma dessas opções vai gerar mudanças significativas na sua vida. E com isso a vida do João não ficou perfeita. Mas agora ele tem muitas habilidades importantes para o seu dia a dia. A de identificar sinais, comunicação necessária, fazer pedidos, negociar, negar e sustentar desconfortos quando necessário ou importante. E ele também percebe que ter habilidades sociais é algo que afeta ele no trabalho, nas relações, na família, na escola, na faculdade, e que é importante para basicamente todos os momentos e interações que ele tem. E se você se identificou com essa história do João, saiba que ela, apesar de ser fictícia, são situações muito comuns de serem levadas para a terapia. E que assertividade e habilidades sociais não é um dom, é treino, prática e consciência da forma que você está agindo. E me conta mais, como é que você sente que você é? Você tá mais para uma pessoa passiva, agressiva ou você já consegue ser assertivo nas relações?